que se centraliza na palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Eu quero ler a partir do versículo 10 do capítulo 9 de Atos. E vai contar para a gente uma história muito conhecida, uma história muito bonita. Talvez aqui alguns se identifiquem. Nós temos dois personagens que estão aparecendo aqui, claro, temos o Senhor, mas nós temos dois personagens aqui que aparecem, Ananias e Paulo. Alguns talvez vão se identificar mais com Ananias, talvez outros com Paulo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Mais preciso, nem GPS do Google Maps consegue mandar uma localização dessa. Até diz o que ele está fazendo na hora. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu vou ler só o início do versículo 17. Então Ananias foi. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Rogamos a tua graça sobre nós, essa reflexão da tua palavra, que tu, ó Deus, nos encha por meio do conhecimento que a palavra do Senhor traz, que ela nos purifique, que ela nos anime. Nos ajuda, ó Pai, nessa manhã, uma manhã de celebração, de festa. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, abençoe a Igreja Batista do Natal, com toda a sua história, com todas as suas dificuldades, com todas as suas... tudo aquilo que aconteceu, ó Pai, tudo aquilo é o resultado da ação do Senhor em nós. Então, Deus, em nome de Jesus, nós estamos falando aqui de uma igreja que estava nascendo naquele momento, a igreja do Senhor, que tinha como sede a cidade de Jerusalém. E uma igreja que começou de uma maneira gloriosa, intensa, avivada, mas perseguida. Então nos ensina por meio desse texto, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Atos, capítulo 9, não está nem no meio do livro de Atos, nem no meio da história da igreja do livro de Atos. A igreja, como nós sabemos, ela surge no início do livro de Atos. O Senhor, ele sobe, nós temos a distribuição do Espírito Santo a partir de Atos, capítulo 2, nós temos Pedro, aquele pescador ignorante, aquele pescador praticamente iletrado, ele proclamando o Evangelho no dia de Pentecostes e multidões se convertendo ao Senhor. Nós temos todo um mover evangelístico, missionário. Nós temos uma igreja gloriosa que surge naquele tempo em que o Senhor, então, ele cumpre a sua promessa do derramamento do Espírito. As coisas vão muito bem, está tudo dentro do esperado no coração e na mente dos discípulos, eles proclamam o Evangelho sem nenhum impedimento, as pessoas começam a vender as suas propriedades,
para dar sustento àqueles que naquele momento não possuem sustento. As pessoas perseveram em oração. A igreja é uma igreja de oração. A igreja é uma igreja que se fundamenta na palavra. A igreja é uma igreja que tem uma comunhão profundamente sincera. A igreja ela se reúne semanalmente para comer, para compartilhar, para celebrar, para repartir o pão. Então, o movimento que está acontecendo na igreja do Senhor naquele momento é incrível e inigualável em vários aspectos com o que nós encontramos hoje. Os discípulos fazem milagres, eles operam coisas grandiosas, mas não é apenas isso que marca o início da igreja cristã. A igreja cristã, lá no livro de Atos, ela também começa a sofrer uma dura perseguição. Não demora muito até que a igreja do Senhor, ela dê origem ao seu primeiro mártir. Estevão, ele por causa da pregação do evangelho, então ele é martirizado em praça pública. Ele é assassinado mediante o apedrejamento. O primeiro homem que morreu por causa da sua fé em Jesus e por causa da proclamação do evangelho. Então, no meio de toda aquela glória, aquela manifestação sobrenatural de Deus, a profusão de conversão, as pessoas se rendendo ao Senhor, existe sim uma grande perseguição, uma animosidade, principalmente naquele momento, por parte dos judeus que eram apegados em extremo à lei mosaica e não gostavam então de olhar para aquele povo que dizia que não era mais então necessário se submeter a tudo que a lei mosaica dizia, os sacrifícios, e pregavam um tal de Jesus e falavam que Jesus ressuscitou, e eles eram contra isso. E diz o texto, diz a palavra do Senhor, que entre tantos que estavam naquele momento assistindo o apedrejamento de Estevão, entre eles havia um homem chamado Saulo. E Saulo, ele aceitou, ele concordou, ele apoiou tudo aquilo. E nós encontramos então, a partir daquele momento, um homem determinado, empenhado, com todas as suas forças, com toda a sua determinação interior. Ele deixa tudo e começa a percorrer as regiões de Jerusalém, da Judéia, para que então ele arrastasse os cristãos perante as autoridades, para que ou eles fossem despojados de todos os seus bens, presos, torturados e até mesmo mortos, como tinha sido o caso de Estevão. Esse homem, ele está lá no início da igreja cristã, Saulo, temido, conhecido, um perseguidor, implacável, sagaz, perverso. Paulo mais tarde ele diria que tudo isso que ele fez de boa consciência, porque ele achava que daquela maneira ele estava servindo a Deus. Mas estava Paulo ali então, perseguido a igreja. E esse momento do capítulo 9, que nós lemos a partir do versículo 1, que nós sempre entendemos como a conversão de Saulo. Saulo, ele está de posse de cartas que permitem, que dão autoridade a Saulo naquele momento, para então perseguir os crentes lá na cidade de Damasco. E nesse dia, então, Paulo caminhando, indo até Damasco, ele tem uma visão do Senhor. O Senhor Jesus se revela a Saulo, aquele homem que todos desprezavam, que todos odiavam, que a igreja não queria ter absolutamente nenhum contato. A última coisa que você ia querer ver na sua casa era Saulo batendo a sua porta, perguntando: tem algum cristão aqui? A última pessoa que você ia querer ver naquele momento era Saulo batendo a sua porta. Então, a notícia do deslocamento de Paulo pela região trazia medo às pessoas. E nós encontramos então o Senhor, não é Saulo que está buscando o evangelho. Não é Saulo que está em crise espiritual ou crise de consciência. Paulo não é um drogado, Paulo não é um adúltero, Paulo não é um homossexual que está perdido procurando a salvação. Ele é um homem que acredita ser o melhor da sua época, o mais religioso, o mais empenhado, o mais comprometido de todos os da sua época.
Esse era o apóstolo, esse é aquele que seria o apóstolo Paulo, um homem determinado. Ele não quer saber desse tal de Jesus. Mas aprove ao Senhor nesse dia se revelar a Saulo. E ele então, descendo para Damasco, como nós lemos a partir do versículo 1, ele tem um encontro com o Senhor se revela a ele. E é interessante a maneira como Jesus ele conversa com Saulo. Saulo, Saulo, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo, na verdade, o Senhor. Era contra o Senhor que ele estava trabalhando. Saulo, ele fica cego, ele perde completamente a sua visão, e nós entramos, então, a partir do versículo 10, na história desse homem chamado Ananias. Ananias morava em Damasco, que era o destino final da caminhada de Saulo, ou seja, Ananias possivelmente seria um daqueles presos pelo Saulo. Então Deus ele se revela, ele aparece a Ananias numa visão, e claro, Ananias, como todo bom crente, quando Deus fala, ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo escuta, como nós lemos lá em Samuel. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo, que está orando, porque esse homem, numa visão, ele viu que ia entrar no lugar onde ele estava uma pessoa chamada Ananias, que é você, que imporia-lhe as mãos para que então ele fosse curado da sua cegueira. Mais objetivo, claro, do que isso impossível. Não é como aquelas profecias dessas igrejas pentecostais, neopentecostais. Deus tem um mistério contigo. Deus vai levar você não sei para onde. Você vai fazer uma longa viagem. Para quem nunca saiu de Natal, daqui para Macaíba já é uma longa viagem, né? Mas aqui não. Aqui Ananias ele tem um objetivo muito claro dado pelo Senhor. E Ananias então ele responde: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Eu acho muito interessante a atitude de Ananias, porque ao invés dele ir obedecer de maneira pronta, ele faz um questionamento a Deus. Isso é tão sincero, é tão humano. É como se dissesse: olha, Saulo está vindo aqui me prender, e o Senhor está me pedindo para ir até lá para me expor àquele que deseja a minha morte? A fama de Saulo o antecedia, ele já era conhecido com pouco tempo, o quanto era implacável na perseguição à igreja do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Queridos, aquele homem que era naquela situação, tinha com toda a razão, toda a desconfiança de Ananias. Quem não desconfiaria de alguém assim? Tanto que quando Saulo é conduzido à igreja, a própria igreja tem a sua desconfiança em relação a ele. Pode ser que ele seja aquele agente secreto, né? Está aqui para descobrir quem nós somos, depois ele volta com os exércitos, prende toda a igreja e pronto, acabou a igreja. Então a desconfiança era clara, ela tinha uma fundamentação e uma razão. Mas o que Ananias não sabia naquele momento era o plano e o propósito que Deus tinha para aquele homem que era considerado o maior perseguidor da igreja. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e de Israel. Aquele homem que Ananias desprezava, que ele não confiava, não acreditava, era um homem que Deus tinha escolhido para uma grande obra e uma grande missão. Queridos, a minha reflexão em cima desse texto, ora, a gente não tem nem necessidade de falar quem era Paulo e o que ele realizou após a sua conversão.
nós não temos como dimensionar a importância para o cristianismo de uma pessoa como Paulo, o maior teólogo da igreja, o maior missionário da história antiga da igreja primitiva, aquele que lançou os fundamentos da igreja do Senhor em praticamente toda a Europa. Só as viagens missionárias alcançaram grande parte do mundo conhecido naquela época. A sua teologia, a sua doutrina, a maneira como ele escreve, os seus temas, tudo isso tem uma relevância sem par para a igreja da atualidade. Mas aquele homem que se tornou o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ou o apóstolo aos gentios, ele foi um grande perseguidor do evangelho e um homem que gozava de uma reputação muito ruim diante da igreja. O que eu quero, queridos, que nós entendamos diante de tudo que nós temos vivenciado como igreja, e hoje no aniversário de 89 anos da Igreja Batista do Natal, é de acreditar, de crer que o Senhor, entre aqueles que nós desprezamos e odiamos, tem sim os seus convocados, os seus chamados, os seus escolhidos para a proclamação do Evangelho e a glorificação do seu próprio nome. Quem determina não sou eu, quem escolhe não sou eu, quem ouve ou quem deixa de ouvir, quem faz ou deixa de fazer. Mas o Senhor escolheu para si um povo, e parte desse povo ainda não ouviu as boas novas do Evangelho. Ainda não teve acesso à oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor, e mediante a pregação e proclamação do Evangelho do Senhor, essas pessoas serão atraídas pela graça do Pai. E aqueles então que nós encontramos pelas ruas, pelas praças, nas comunidades, entre os adúlteros, entre os corruptos, entre os religiosos, entre os hipócritas, entre os umbandistas, entre os homossexuais, entre todos aqueles que nós consideramos como pessoas perdidas, pessoas desprezíveis, Deus ele pode levantar pessoas que engrandecerão seu nome pela pregação e proclamação do Evangelho, assim como Saulo fez. O que nós precisamos, queridos, entender como igreja é que o nosso sentimento ele pode ser até o sentimento de Ananias, mas Senhor, fulano de tal, o Senhor vê o que ele fez com a família, o Senhor viu o que ele fez com os filhos, com a esposa, o que ele fez na sociedade, o mal que ele trouxe a essas pessoas, o mal que ele trouxe à igreja. Essa desconfiança, queridos, é até normal para pessoas como nós que não conhecemos aquilo que Deus ele planejou. Mas o nosso coração, ele não deve ser tomado apenas por uma desconfiança humana, mas por uma obediência àquilo que Deus diz. Porque quando ele falou para Ananias, Ananias ele foi. E o chamado do Senhor para a igreja não é outro. Deus ele não nos chamou para gravar CD gospel. Você não encontra absolutamente ninguém vocacionado na Bíblia para ser cantor gospel. Nenhum crente, senão você não acha. Eu sou contra gravar CD? Não sou contra gravar CD. Eu sou contra gravar CD de música ruim. Aí eu sou contra. Ah, Deus ele me chamou para criar um podcast. Deus não me chamou para isso. Eu posso gravar, como a gente tem um podcast aqui da igreja? Podemos. Deus ele me chamou para construir prédios. Deus ele ninguém na Bíblia foi convocado por Deus para construir prédios para a igreja. O único prédio que foi construído foi destruído, que foi o Templo de Jerusalém. E ele foi destruído 3 vezes. Construíram, destruíram, destruíram de novo. Aí a palavra diz, eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. A nossa grande vocação como igreja, como nós lemos Isaías capítulo 61:3, a nossa vocação, queridos, é proclamar o evangelho bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa vocação, e se nós não cumprimos a nossa vocação, nós podemos acertar em tudo, mas estamos falhando naquilo que é mais importante.
Eu concordo plenamente que o fundamento da igreja primeiro deve ser a palavra do Senhor. Não há o que se falar sobre isso. A igreja, ela tem como fundamento a palavra. Se a igreja não está fundamentada na palavra, ela não é igreja. Também acredito perfeitamente que a igreja ela precisa desenvolver uma vida de oração. Se a igreja não ora, se os crentes não oram, eles já iniciam a batalha derrotados. Não existe vitória espiritual sem oração. Mas eu acredito que a missão fundamental da igreja, para que o nome do Senhor seja exaltado, é a proclamação do evangelho a todas as pessoas. E por que Saulo ele foi convocado? Porque ele tinha um propósito na sua vida: proclamar o evangelho entre os gentios, entre os reis e entre todos os judeus. E Paulo ele foi fiel até o fim a essa vocação do Senhor. Porque Deus ele plantou a Igreja Batista do Natal nesse lugar. 89 anos de história. Eu não consigo imaginar como era essa rua, esse bairro, há 89 anos atrás. Eu não tenho ideia. Talvez quem tenha mais ideia aqui seja a Vairô, irmã Elza, consiga imaginar como isso aqui era 30, 40 anos atrás. Mas a mensagem do Senhor e o propósito dele não mudou durante esses 89 anos. Estamos aqui para proclamar o bendito evangelho do Senhor Jesus. Nós podemos falhar em muitas coisas, mas nós não podemos falhar nisso. E então diz: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa pregação do evangelho, ela seria acompanhada na pessoa de Paulo de sofrimento, de dificuldades e de dores. Durante todo o tempo em que Paulo exerceu seu ministério de maneira muito fiel a Deus, não houve um tempo em que ele não fosse perseguido, em que ele não sofresse dificuldades, que ele não sofresse perseguições, que ele não sofresse algum tipo de provação. Mas nem por isso ele deixou de pregar. Nem por isso ele deixou de proclamar o evangelho. Aí a gente chega, Paulo dizendo a Timóteo: cumpri a carreira, guardei a carreira, cumpri a fé. E a gente gosta de falar isso, muitas vezes no final da nossa vida. Agora olha para quem era Paulo. De fato ele fez aquilo. Sofreu naufrágio, foi chicoteado, foi preso, foi apedrejado. O homem era imparável. Quer dizer, todo aquele vigor, aquela energia, aquela disposição que ele tinha para perseguir a igreja, agora ele usa tudo aquilo para que a igreja seja abençoada pela teologia de Paulo e o mundo então ouça a proclamação do evangelho. A energia foi renovada, o vigor foi restaurado, mas agora usado na proclamação do evangelho. Queridos, que o fundamento da Igreja Batista do Natal continue sendo a palavra. Enquanto pastor Anson for pastor dessa igreja, o fundamento dessa igreja vai ser a palavra. Eu sei que modas aí existem um bocado. Todo dia a gente vê na internet métodos, maneiras, novos fundamentos, novas interpretações, novas doutrinas, novas teologias, novos investimentos, novas preocupações, mas o fundamento da igreja vai ser a palavra, porque o fundamento da minha vida e do meu ministério é a palavra. E segundo, oração. Nós precisamos reaprender a ter uma vida de oração. Precisamos reaprender a importância, o valor do que a Bíblia diz quando aponta que a oração do justo pode muito em sua eficácia. E terceiro, nosso propósito: proclamar o evangelho a todas as pessoas. Eu sei que existem, muitas vezes, pela nossa parte como crente, uma certa indisposição em compartilhar do evangelho, em falar de Jesus para alguém. Eu acredito, queridos, que o nosso grande desafio como igreja atualmente seja, primeiro, ter uma vida piedosa de oração e, segundo, ter uma disposição
intensa para o evangelismo, para a proclamação do evangelho. Esse homem, queridos, experimentou uma conversão. Esse rapaz chamado Saulo, esse homem, experimentou uma conversão profundamente transformadora. E a igreja, ela continuou. E nós chegamos hoje, 89 anos após a fundação dessa igreja, celebrando 89 anos de existência. Mas o fundamento é o mesmo, e o nosso propósito continua o mesmo: proclamar o evangelho a todas as pessoas. Nós temos o nosso trabalho ali no Projeto Semente, trabalho muito intenso, muitas dificuldades. E eu estava ontem lá falando de Jesus para essas pessoas, né? Contando um pouquinho da história de José, o que Deus ele fez na vida de José. E a gente vê a necessidade urgente daquelas crianças e daquelas famílias de conhecer o evangelho do Senhor. A minha oração em favor do bairro em que nós estamos é que Deus ele nos dê estratégias para tornar o nome do Senhor conhecido nesse lugar. Então nós como igreja precisamos orar. Estamos aqui com um propósito. Estamos aqui com um objetivo. Enquanto ainda, como disse Micarla, estamos aqui como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Enquanto estamos aqui, sempre que eu comemoro o aniversário da igreja, eu acho que é o último ano que eu estou comemorando o aniversário da igreja. Porque a minha expectativa é que Jesus ele volte antes do ano que vem. Então, que seja o último aniversário da Igreja Batista do Natal. Que a gente conclua o propósito, o projeto dele para esse mundo e que o Senhor ele volte. Mas que nós, amados, estejamos empenhados no grande propósito de proclamar o Evangelho. Olha aonde o grande missionário da Igreja do Senhor foi encontrado, entre os seus algozes, entre os seus perseguidores. A gente às vezes lida muito bem com pessoas que são simpáticas ao Evangelho. Eu, na minha vida de crente, conheci muita gente simpática ao Evangelho. E muitos desses simpáticos ao Evangelho morreram e foram para o inferno, mesmo sendo simpáticos ao Evangelho. E muitas daquelas pessoas duras, fechadas para o Senhor, como eu conheço exemplo de várias pessoas, e sempre que eu falo de pessoas muito duras para o Evangelho, eu lembro de um pai de um amigo meu. Eu já contei essa história aqui. O quão difícil e duro era o coração daquele homem. Alcoólatra, escravo do álcool. Quando ele estava sóbrio, era uma pessoa muito doce, muito relacionável. Quando ele bebia, e muitas vezes, acho que a maioria das vezes ele bebia, ele ficava uma pessoa extremamente grosseira e violenta. Ele não queria saber quem era, ele desrespeitava e ele agredia. E é aquela pessoa que você diria que não tem mais jeito para essa pessoa, não. Não tem mais jeito. Como é que um homem desse vai se libertar da bebida e vai ter uma vida santa? Isso é impossível. Mas Deus, ele salvou a vida daquele homem. E ele abandonou o álcool. E se tornou um crente desses como vocês estão aí. Se você visse ele, você não diria que ele tinha tido aquele tipo de vida no passado. Que pessoa agradável, mas você não sabe o que ele foi no passado. E assim foi com Saulo, amados. Assim comigo, assim com você, assim com as nossas famílias. Assim um dia oraremos pelos nossos filhos, talvez envolvidos com coisas erradas, com coisas ruins. E nós pediremos a Deus que o mesmo poder que agiu sobre Saulo esteja agindo sobre a vida dos nossos filhos. Talvez pela nossa própria vida no futuro, talvez pela vida da nossa esposa, pela vida dos nossos pais. Nós estejamos dobrando o joelho no chão e pedindo que assim como Deus fez com Saulo, que Deus faça com minha esposa, que Deus faça com minha mãe, que Deus faça com os meus amigos, que Deus faça com aquelas pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, aquelas pessoas que a gente ouve. E a gente então levante um clamor pedindo que Deus faça. E que nós, amados, creamos profundamente nesse poder atuante do Senhor nos nossos dias atuais. Aquele poder que transformou a vida daquele homem Saulo, perseguidor, ao maior missionário da igreja primitiva, ao maior teólogo da igreja,
que aquele poder, amados, que atuou através de Ananias para curar a vida, os olhos daquele homem, que seja o poder que também opera em nós. E como diz Atos capítulo 1, a igreja ela só existe por causa do derramamento da promessa do Espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito não é para eu cantar louvor, o poder do Espírito não é para eu gravar CD, não é para eu fazer igreja, o poder do Espírito não é para eu falar em línguas, o poder do Espírito não é para eu operar milagres, não é para eu escrever livro. O poder do Espírito é para que eu testemunhe do Evangelho do Senhor a todas as pessoas. E aquele mesmo poder que tirou Ananias da sua casa, trancado, quietinho, talvez assistindo a sua Netflix, talvez navegando na internet, lá está Ananias em Damasco, acessando o Facebook, YouTube, sabendo das notícias no Twitter. Aquele Espírito tirou Ananias daquele momento e disse: Ananias, eu tenho um serviço para você. Mas Senhor, é a pessoa que está me perseguindo. Sim, Ananias, mas quem vai é você, porque eu tenho um propósito na vida daquele homem. Se eu mandar a pessoa que está em Jerusalém, não vai dar tempo. Se eu mandar quem está na Síria, não vai dar tempo. Ananias, a pessoa é você. Eu sei que quando eu era novo convertido, a gente orava muito pelos nossos familiares, eu orava pela minha mãe, irmãos e tudo. A gente sempre pedia que Deus usasse alguém para que eles conhecessem o Evangelho. Por que não eu? Por que não através das minhas palavras, através do meu testemunho? Mas Ananias foi o homem usado pelo Senhor para conduzir Saulo à conversão genuína. E que sejamos assim, ó Deus queridos, diante de Deus, amados e queridos por Ele, santos instrumentos dessa obra grandiosa e incomparável que é a conversão de uma pessoa. O único momento em que se fala de alegria na eternidade, no céu, é quando existe a conversão, o arrependimento de um ímpio. Se a gente parar para cantar aqui com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, com toda a sinceridade do nosso coração, ainda assim não vai produzir tanta alegria no céu quando um pecador se converte. E essa, queridos, deve ser a nossa atividade principal, proclamar o Evangelho do Senhor. Tudo que a gente prega no púlpito, tudo que a gente canta, tudo que a gente faz, nossas reuniões, nossas assembleias, nossa feijoada, nosso bolo, tudo deve nos conduzir novamente ao propósito original da igreja, de que o nosso objetivo é proclamar o Evangelho do Senhor. Vamos orar?